nome da pregação de hoje é Quando Deus Parece Distante. Salmo capítulo 10. Vamos ler. Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempos de tribulação? Na sua arrogância, os ímpios perseguem o pobre com fúria. Que eles mesmos caiam nas ciladas que maquinaram. Pois o ímpio se orgulha de sua própria cobiça e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Deus não está em nenhum dos seus planos. Na versão revista atualizada fala que ele não investiga. Verso 5. Os caminhos dele prosperam sempre. Os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. E diz a si mesmo, jamais serei abalado. Nenhuma desgraça sobrevirá a mim e à minha descendência. A sua boca está cheia de maldição, enganos e ameaças. Debaixo da sua língua há maldade e perversidade. Ele fica à espreita nos povoados. Mata o inocente em emboscada. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele arma a emboscada como um leão na sua toca. Fica à espreita para apanhar o pobre. Ele o apanha e o arrasta com sua rede. Agacha-se e fica de tocaia. Assim os indefesos caem em seu poder. E diz a si mesmo, Deus se esqueceu. Cobriu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus. Levanta a tua mão. Não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo, tu não pedirás contas? Mas tens visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti. Tu és o amparo do órfão. Quebra o braço do ímpio e do malvado. Esquadrinha a maldade deles até não encontrar mais nada. O Senhor é rei para sempre e eternamente. As nações desaparecerão da terra dele. Tu, Senhor, tens ouvido os desejos dos humildes. Tu confortarás o coração deles e inclinarás teu ouvido, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. Esse é um salmo que é muito parecido com muitos outros salmos, como, por exemplo, o Salmo 73. Davi começa relatando a percepção que ele está sentindo diante do sofrimento humano, diante da opressão, diante da angústia e da dificuldade em que Davi se encontra. Davi clama, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor está longe, por que permaneces longe? O Senhor parece que está escondido, a tribulação está ali, e parece que o Senhor fugiu. A tribulação se vê no norte, o Senhor parece que está no sul. Muitas e muitas vezes nós podemos ter essa falsa sensação de que Deus está longe. E isso se dá principalmente quando nós enfrentamos momentos de dificuldades. Davi aqui está angustiado, porque os maus prevalecem. Os homens maus, eles estão esmagando os homens de bem. Ora, a injustiça reinava na terra. O homem mau não apenas planejava, como executava e como parecia permanecer impune. Parece que ninguém alcançava aqueles homens. Essa era a sensação de Davi. E diante desse cenário, Davi se vê angustiado. Davi se encontra no momento em que ele tem a sensação de que Deus fugiu, de que Deus se escondeu, de que Deus não está perto daqueles que sofrem, que Deus não está vendo aqueles que estão sendo injustiçados, aquele pobre homem que está sendo devorado pelos leões, pelos homens malignos de seu tempo. A percepção de Davi é essa, Senhor, até quando? Até quando nós iremos sofrer sem que o Senhor intervenha? Ainda que você esteja vivendo momentos diferentes, ainda que não seja diante da opressão de alguém, você também pode ter essa percepção de que parece que Deus está longe diante de qualquer sofrimento, diante de qualquer dificuldade, seja uma doença, seja uma questão financeira, e você se perpetua ali naquela situação de dificuldade. É nesse momento que você também pode achar que a sua oração não está subindo, que a sua oração está parando no telhado. Você pode ter essa falsa percepção de que Deus está longe, mas não é verdade. Nunca isso é verdade. Nunca isso é real. Nunca, de forma alguma. O que a Bíblia garante, o que Deus nos garante por meio de sua palavra, é que Ele está conosco em todo o tempo.
A sua percepção não determina se Deus está com você ou não. A sua falsa percepção, a sua limitação intelectual e espiritual, de forma alguma, é a constatação da realidade. A constatação da realidade é que Deus nunca abandonou o seu povo e jamais o fará. Se lembrar disso é fundamental diante das opressões que vivemos, seja no contexto de Davi, daquela angústia de olhar a sociedade e ver a maldade reinante, como a gente vê hoje no nosso país. Como a gente vê gente presa porque fez um protesto, gente com a Bíblia na mão, e bandido, traficante, criminoso sendo solto. A gente vê em inúmeros lugares vagabundos que ganham 30, 40 mil reais sem fazer nada. Um bando de sindicato para tudo que é lado, bando de vagabundo. E aí o cidadão de bem levanta às 5 horas da manhã e trabalha até às 7 da noite. Chega em casa moído, diante de toda essa injustiça, de tamanha dificuldade. Muitas vezes você pode ter essa percepção. Parece que Deus não está comigo. Porque eu sofri ontem, sofro hoje e eu acho que eu vou ficar assim o resto da vida. Nesses momentos, você tem que se lembrar do que Davi está dizendo aqui. De que não é verdade isso. Não é verdade. Deus nunca deixa o seu povo na mão. Deus nunca abandona o seu povo. Pode a mãe até que amamenta. Que é uma cena assim extremamente rara. Mas acontece, a gente sabe que acontece. É raro porque o que a Escritura está declarando ao falar que pode a mãe que amamenta abandonar, eu, todavia, o Senhor, jamais me esquecerei de ti, a figura é a seguinte, não tem algo mais cheio de carinho, de ternura, do que a relação de uma mãe com um bebê. É totalmente antinatural que uma mãe deixe o seu filho na lata do lixo. Mas Deus diz, é possível que isso aconteça, e a gente sabe que é. É possível sim. Até a mãe, até o relacionamento mais íntimo, mais profundo, de mais zelo e cuidado do mundo, uma mãe com um bebezinho, até esse relacionamento pode falhar. Mas Deus diz, o meu com vocês não falha. Até o da mãe de vocês pode falhar, do pai de vocês podem falhar, do presidente, do pastor, de todo mundo. Mas o meu com vocês jamais. Eu estou com vocês em todo o tempo. Essa é a verdade bíblica, é isso que nos sustenta. É sobre isso que Davi está falando aqui. Então vamos começar primeiro. Ele fala do ímpio, ele descreve o ímpio. E ao descrever o ímpio, obviamente, eu estou sempre tentando pensar em mim e em você. Quando eu falar do ímpio, eu vou descrever o ímpio. E faça um check-up aí de você mesmo. De mim e de você. Faça a aplicação para você. Não pense no vizinho, no cara que está lá na esquina. Pense em você. Porque às vezes é isso. Não é que Deus te abandonou. É você que está abandonando Deus através de seus pecados, através de sua arrogância. Como Deus diz, que Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com contrito e quebrantado de coração. Agora, Deus também resiste ao soberbo. E muitas vezes, esse é o nosso problema. Não é que Deus está distante. Nós é que através de nossa arrogância estamos nos mantendo longe de Deus. Primeiro, o ímpio é arrogante. 3 vezes aqui no texto, 3 vezes ele menciona isso. No verso 2, no verso 3 e no verso 4. Verso 2, na sua arrogância os ímpios perseguem o pobre. Verso 3, o ímpio se orgulha de sua própria cobiça. Verso 4, por causa de seu orgulho, o ímpio não busca a Deus. 3 vezes, em sequência. Ele quer enfatizar como que a soberba é uma marca intrínseca ao ímpio, ao homem sem Deus, ao homem que não busca a Deus. A arrogância é uma característica inseparável dos homens maus. Aqui você nota alguns exemplos dessa arrogância. O salmista, no Salmo, ele fala com Deus. O ímpio, ele fala com ele mesmo. Acho que é no verso 6. E diz a si mesmo, jamais serei abalado. Ele não diz assim, Senhor, Tu és comigo, por isso eu não vou ser abalado. Não. Ele não precisa da chancela divina para se sentir seguro. Ele se vê como alguém tão poderoso que ele olha para o espelho e fala com ele mesmo. Rapaz, você é o bichão. Ninguém pode me arrebentar. Essa é a percepção desse ímpio. O crente, entretanto, verso 13. Desculpa, eu acho que é ainda o ímpio. Porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo. Mais uma vez, está vendo? Dizendo a si mesmo. O bicho é tão egoísta que ele só consegue ouvir a própria voz. É tão arrogante. Tu não pedirás conta. Entretanto, o salmista, o que ele está fazendo aqui no Salmo? Ele está falando com Deus.
O ímpio só fala com ele mesmo. O crente não. O crente fala com Deus. Ele clama a Deus. Por quê? Porque ele se vê como alguém frágil. Ele não se vê como um leão. O texto bíblico descreve o ímpio como um leão. E na maioria das vezes o texto bíblico descreve você como uma ovelha, como alguém frágil, como alguém pequeno, como alguém que inúmeras vezes se vê como naquela circunstância em que Deus colocou Gideão, com 300, lutando contra uma multidão inumerável. Essa é a circunstância. É por isso que nós somos descritos como ovelhas, inúmeras vezes. Tem um bichinho mais frágil, mais altamente guiável do que uma ovelha? Essa é a minha e a sua descrição. É assim que você tem que se enxergar. Inúmeras vezes, a bênção de Deus não está sobre você, porque o próprio Deus está te resistindo, porque você acha que há alguma coisa de bom em você. Você pensa mesmo. Você pensa que há alguma coisa em você que te sustenta. Você pensa que foi você que arranjou a sua esposa. Você pensa que foi você que conseguiu o seu trabalho. Você se esquece que é Deus, foi Deus que abençoou você. Foi Deus que guardou você. Esse ímpio aqui, ele tem uma confiança, é um negócio absurdo. Verso 6, né? De novo. Jamais serei abalado. Para mim, um dos grandes exemplos disso aqui são os coaches. Rapaz, eu vi um dia um coach, chama Thiago Fint. Fint, eu acho que esse é o nome dele. Perguntaram para ele se ele estava preocupado com a eleição, e ele falou, eu lá estou preocupado. Eu faço o meu destino. Eu sou o cara. Eu sou tão inteligente que não pode ser qualquer um aí. Pode ser qualquer governante, eu arrebento. É mesmo? É mesmo? Na Venezuela, por exemplo, ou em Cuba, quando Fidel Castro, aquele desgraçado, aquele ímpio, sabe o que ele fez? Aquele endemoniado, ele pegou propriedades inteiras e disse, agora é do povo, mas alguém tem que administrar, eu vou administrar, sem vergonha. Ele vendia sangue de seus inimigos no mercado negro, você acredita nisso? Está lá, uma vida inteira você construiu algo. Ele mete uma bala na sua cabeça e falou, acabou, perdeu, mané. Está vendo? O coach não disse, eu jamais serei abalado, porque os que confiam no Senhor jamais se abalam. Não, não é isso. Eu jamais serei abalado, porque eu tenho meu mindset. Eu li o livro O Segredo da Mente Milionária, eu sou bichão. Hoje eu vi outro. Dá um bom corte esse aí depois, hein? Tiago Brunet. Ele falou exatamente assim hoje. Eu tenho muito ouro aqui na minha cabeça. Mas vocês têm que fazer a pergunta certa para conseguir escavar esse ouro que está dentro de mim. Porque eu sou um poço de riqueza intelectual. É o bichão, hein? Você é o bichão, hein, Tiagão? Bichão, cara. Você é o bichão mesmo. Eles são um bichão mesmo, eles são sempre assim. Mas, óbvio, eu não estou preocupado com eles, estou preocupado comigo e com você. Que às vezes a gente não tem coragem de falar um absurdo desse. Mas lá no nosso íntimo, às vezes a gente é igualzinho a esses alucinados. Que o ego deles não cabe no peito. Inúmeras vezes a gente é igualzinho. Só não tem coragem de verbalizar isso. Mas às vezes, sabe, por exemplo, mas aquele cara lá, ele fez coisa boa, mas eu não tive a chance que ele teve. Porque eu sou muito melhor que ele. Lá no íntimo é isso. A própria inveja, que muitas vezes a gente sente, a inveja tem como raiz a arrogância. De falar, por que ele pode ter e eu não? Porque você acha, não, mas eu sou mais digno que ele. Por quê? Porque você é. É digno do quê? Inúmeras vezes, não é que Deus está distante. Você que está. Porque a sua arrogância te distancia do seu Deus. E o outro símbolo aqui do ímpio arrogante é que ele insulta a Deus. No verso 3, a gente vê isso, ele amaldiçoa e despreza o Senhor. Amaldiçoa e despreza. E despreza os outros também, no verso 5. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. Com desprezo. Com desprezo. Ora, eu sei, isso aqui tudo, às vezes você acha que você jamais é atingido por essas coisas, de ter uma arrogância, de se sentir melhor que os outros, de desprezar os outros, porque talvez você nunca falou como essas barbaridades desses coaches, você talvez nunca falou como o Romário. Lembra do Romário falou? Quando eu nasci, não vou fazer, não sei fazer, né? Não sei imitar, eu sou pastor, pô. Quando eu nasci,
Deus olhou para mim e falou, esse é o cara. Lembra também uma vez ele briga com o Edmundo lá, o que ele falou? Como é que foi? O Edmundo, não sei o que lá, eu sou Deus. Lembra disso? Lembra disso? Mas nem de brincadeira a gente fala um negócio desse. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Talvez eu e você não tenhamos a petulância de falar um negócio desse. Mas, inúmeras vezes, a arrogância está aqui. A arrogância tomou conta de Ezequias. Não é de um coach não, gente. Que o coach não tem nada a ver com ele. O Romário, não. Foi Ezequias. Ezequias era um homem de Deus. A Bíblia o descreve assim, ninguém havia se convertido a Deus como ele. E o texto diz que Ezequias foi tomado pela arrogância. Se Ezequias, o homem que havia se convertido a Deus como ninguém, pôde ser tomado pela arrogância, imagine aí você. Não é que Deus está longe. Muitas vezes nós estamos. Ora, sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza absoluta que todos os nossos problemas, as inúmeras vezes que nos encontramos sem ânimo, as inúmeras vezes que nos encontramos desanimados, angustiados, com exceção daquelas vezes que tem a ver com problemas reais. Porque você perdeu parente, enfim, você perdeu um emprego, é normal ficar triste diante dessas circunstâncias. Mas inúmeras outras vezes que estamos sem ânimo, que estamos angustiados, muitas e muitas vezes, isso tem a ver com os nossos pecados, com o coração, um coração cheio de arrogância, cheio de inveja. Conseguir fazer essa leitura. Como Paulo ordenou, examine o homem a si mesmo. Obviamente, através da palavra. Quando a gente faz isso, você começa a puxar aí alguma raizinha bem podre. E você começa a entender por que inúmeras vezes você está tão cabisbaixo. Você está tão desanimado. Porque tem lá no fundinho arrogância e inveja. Muitas e muitas vezes esses dois pecados, arrogância e inveja. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Como que nossos problemas, eles se resolvem no instante em que temos a percepção da maldade do nosso coração. Eu, como mais de 20 anos como cristão, quantas vezes eu já notei isso? Às vezes desanimado, angustiado. Como que isso tinha muito, muito a ver com inveja, com um coração arrogante, fariseu de olhar o erro do outro, mas jamais o meu, de ver lá uma deficiência no outro pastor e se esquecer de todas as coisas boas que ele tinha e achar eu sou demais. Isso de forma alguma faz com que a bênção de Deus esteja sobre você. De forma alguma. E lembre-se que o seu coração é dissimulado. Lembra de Davi? Lembra de Davi quando ele adulterou e ele não quis se arrepender? O que ele fez? Ele começou a dissimular. Ele começou a planejar algo para esconder o pecado dele. Como se fosse possível. Eu sei, é loucura. Afinal de contas, esconder algo do Deus que vê todas as coisas é loucura. Eu sei que é loucura, mas inúmeras vezes eu e você fazemos isso. Aqui está o nosso problema. Não que Deus esteja longe, de forma alguma. Deus nunca dorme. Deus nunca está longe. Jamais, em nenhum momento. Em nenhum momento. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século. Nós é que nos distanciamos dele através da arrogância. Segundo, o desprezo do ímpio em relação a Deus. O verso 4 declara, por causa do seu orgulho, o ímpio não busca a Deus. Deus não está em nenhum dos seus planos. Na versão revista atualizada, declara isso. Declara assim, que ele não investiga. Ele não investiga. Olha que coisa. Ele não busca a Deus, ele não faz de Deus a razão da sua existência. Ele não coloca Deus nos planos da sua vida. Ou seja, ele vive como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse. E no verso 13 ele ainda diz assim, Deus não se importa. Deus não se importa. E olha que coisa interessante. O ímpio disse, Deus não se importa. Deus não se importa. Eu estou aqui fazendo tudo que é mal e Deus não se importa. Agora, olha que tragédia. O que o ímpio pensou, no verso 13, que Deus não se importava, Davi, o salmista, disse no verso 1. Por que o Senhor se esconde na hora da tribulação? O Senhor não se importa? Está vendo? A fala de um ímpio estava na boca de Davi. A fala daquele homem achando, está vendo? Eu estou prevalecendo, eu posso continuar pecando, não tem nenhum problema, Deus não se importa. Davi vem e diz a mesma coisa. Está vendo? De que adianta? Olha aí, olha o ímpio, Deus não faz nada, o Senhor se escondeu, o Senhor está longe. Olha como que inúmeras vezes, por conta da nossa incredulidade, da dureza do nosso coração, nós podemos repetir o discurso dos ímpios.
E principalmente nesses dias, onde a gente vê uns careca aí, uns endemoniados da vida aí, né? Principalmente nesses dias, onde a gente vê a maldade reinando. Como disse Martin Luther King, a verdade na forca, a mentira no trono. É nesses dias que a gente é tentado a achar: Senhor, cadê? Que dia? Quando julga? Quando o Senhor vai julgar? O ímpio está desprezando o Senhor, está zombando, está tirando sarro da nossa cara. O Senhor não vai fazer nada? Ora, eu e você não podemos pensar como os ímpios pensam. Não pode sair da nossa boca a mesma fala que sai do coração dos ímpios, com a diferença de que da boca do ímpio sai com alegria, o Senhor não se importa. E da boca dos crentes sai com angústia, o Senhor não se importa. A gente não pode viver como os ímpios vivem, porque nós vivemos pela fé, na crença de que há um Deus bom, justo, que julga os homens. Terceiro, a gente vê que o ímpio ele tem uma vida pecaminosa. Ele insulta a Deus e esmaga o próximo. Ele peca contra Deus e contra o próximo, os dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. E por que ele faz isso? Aqui no texto a gente percebe algumas coisas. O texto declara que o ímpio não tem temor de Deus, ele é arrogante e ele é próspero. Isso é a combinação perfeita da desgraça. Falta de temor, arrogância e prosperidade. Quando o cara faz tudo de errado e ele prospera ainda. Havia até um provérbio antigo, os antigos, eu não lembro se era um provérbio ocidental, mas enfim, eles diziam o seguinte: quando os deuses querem nos destruir, eles nos dão 40 anos de prosperidade. É verdade, é verdade. Um homem maligno indo para o buraco e Deus o abençoa, é a pior coisa que existe, porque ele simplesmente acelera a sua ida para o inferno. E é isso que está acontecendo com esse ímpio aqui. Ele está fazendo o que é mal e está tudo dando certo para ele. E isso é uma desgraça. Você pode pensar, você pensa, talvez como ímpio. Desculpa, como o Davi aqui. Aí, Senhor, eles estão prosperando, o Senhor não está vendo? Aí Deus está dizendo, eu estou vendo. É a minha punição em relação a ele. É a minha punição. Como assim? Porque ao fazer isso, eu estou endurecendo o coração deles. Lembra que Paulo fala lá que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não se arrependesse? Lembra que Jesus várias vezes falou por parábolas porque ele não queria que aqueles homens ímpios se arrependessem? Quando Deus prospera um homem ímpio, isso não é bênção, é maldição. Só faz com que aquele homem persevere, continue no seu caminho de destruição. Quantos de vocês aqui não vieram para cá justamente porque um dia vocês estavam sendo assolados pela angústia, pela dificuldade? Não foi justamente no dia que deu tudo errado? Pode reparar, até na história aí, até gente conhecida, qual foi o momento que o cara se converteu? Foi no dia que ele ganhou um prêmio de melhor jogador do mundo? Foi no dia que ele ganhou o prêmio da mais linda? Não foi. Não foi. Foi quando ele foi esquecido, quando puxaram o tapete dele, quando deu tudo errado, e ele pensava, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Aí, fraco, fragilizado, o que ele fez? Ele foi buscar Deus. Aí ele pensa, puxa, eu fui amaldiçoado, deu tudo errado para mim. Foi o contrário. É porque deu tudo errado para ele que ele se voltou para Deus. Agora os outros, os ímpios, está dando tudo certo para eles. Por que eles vão mexer no time que está ganhando? Então, essa combinação, a falta de temor, a arrogância e a prosperidade, é uma desgraça. E é o que está acontecendo aqui com eles. Eles são ímpios, eles são arrogantes e estão prosperando. E o salmista está angustiado por isso. Não devia. Assim como eu e você, não devíamos ficar angustiados quando nós somos disciplinados por Deus. Porque, como disse C.S. Lewis, a dor é um megafone de Deus. A gente escuta Deus sim, em meio às prosperidades da vida. Deus sussurra, disse C.S. Lewis, em meio aos nossos prazeres, mas Ele grita em meio aos nossos sofrimentos. Portanto, nós, diante da angústia, da dificuldade, ouvimos a Deus. Obviamente, Deus disse o seguinte sobre Israel: feri, mas não lhes doeu. Eu os machuquei, eu os puni, eu estou pegando pesado com eles, e eles não se arrependem. E eles continuam arrogantes.
Isso é algo que pode acontecer comigo e com você. Que Deus te humilha, Deus te quebranta, e você faz o quê? Você permanece duro. Você não se humilha, você não diz, não, está errado isso aí. Meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, me ajude. Senhor, eu estou errado, eu tô com raiva do fulano, estou colocando a culpa da minha esposa, estou colocando a culpa na igreja, estou colocando a culpa em todo mundo. E no final sou eu sou o culpado. Quando você não tem essa percepção, você está como esse ímpio aqui. Você está perseverando na sua arrogância. E aí Deus não vai te abençoar de modo algum. E quarto e último princípio, o justo juiz. O salmista diz, Senhor, até quando o Senhor vai se conservar longe? É isso que o Salmo 10, verso 1, é isso que o salmista declara. O Senhor está longe. A ideia é justamente esta aqui, ó. Deus é justo, mas tem um monte de injustiça acontecendo. E Deus não faz nada. Davi, então, ele diz, não é possível, está errado isso aí. Como é que pode? Eu sou rei, eu julgo aqui. Se eu vejo uma injustiça, eu tenho poder, eu vou lá e rapidamente eu aniquilo, eu julgo e eu faço o que eu tenho que fazer. O Senhor tem todo o poder e o Senhor não está fazendo nada. A injustiça está reinando. Mas o Senhor é o rei dos reis, o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem o poder de mudar tudo isso e o Senhor não está fazendo nada. E essa situação se repete inúmeras vezes, como por exemplo com Abacuque, lembra? Abacuque tem a mesma coisa, ele ora a Deus e fala, Senhor, a maldade está reinando aqui no nosso povo, os nossos judeus, eles estão se matando, estão traindo um ao outro, estão roubando um ao outro, o Senhor não vai fazer nada, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, nos ajude. Aí Deus diz, eu vou fazer, eu vou enviar a Babilônia. Aí o Abacuque fica, não é possível, por que eu fui orar? Eu estou orando para o Senhor resolver um problema, aí o Senhor manda a Babilônia, que é pior do que esses que estão aqui. O Senhor vai mandar um cara idólatra, ímpio, maligno, endemoniado. O Senhor, não é possível. Aí ele diz, olha, eu creio em Ti, eu confio no Senhor, a minha vida está no Senhor, o justo viverá pela fé. É isso que está acontecendo aqui também. Veja o verso 14. Mas, do verso 1 até o 13, ele está descrevendo a cena. Ímpios prosperando, sem temor a Deus, blasfemando contra Deus, ele declarando a percepção dele, parece que Deus não está vendo, parece que Deus está longe, parece que Deus se escondeu na hora da tribulação. Verso 13, esses mas muda tudo. Mas tens visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para o tomares na tua mão, o indefeso se entrega a ti, tu és o amparo do órfão. É óbvio, o órfão não tem ninguém. Vai buscar quem? Você sabe que Deus inúmeras vezes faz isso comigo, com você? Te deixa órfão. Órfão das pessoas. E aí nessa hora você fica lá, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas é ali que sai, que nasce a genuína esperança, sabe? Porque a genuína esperança é aquela quando você olha e não vê saída nenhuma. A fé genuína é aí. Uma esperança natural é aquela que... daquele cara que é positivo, sabe? Aquele negócio lá do copo meio cheio, sabe? Você que é negativo, o que você está vendo? O copo está meio cheio. E aí o cara positivo é um cara que tem esperança, ele olha e fala, não, é um copo, está mais ou menos vazio ali, não, para mim está quase cheio, que coisa, e essas coisinhas. Não. A esperança genuína é quando o copo está vazio, não tem nada, a fé nasce ali. Com um copo mais ou menos pela metade, até os ímpios têm alguma esperança. A esperança genuína é a do órfão, que não tem ninguém. A esperança genuína é daquele que não tem nada, não tem água, não tem uma gota ali no copo. E ele diz, eu vou beber alguma coisa, porque Deus vai prover. Isso é a fé. Isso é a fé. Quando você olha e fala, não tem jeito nenhum, esse cara aqui não vai converter. Esse não converte de jeito nenhum. Quando você olha e fala, eu acho que aquele ali parece que é um cara que está quase crente. Meu Deus, isso aí não é fé. Isso não é fé, coisa alguma. A fé genuína é essa aqui, é do órfão, totalmente desamparado. Ele olha para o lado, ele olha para os dois lados, para frente, para trás, não tem esperança em lugar nenhum. Ele só busca Deus. Se você não passou por isso ainda, quer dizer, talvez você passou. Talvez você já passou. Talvez você já passou essa circunstância. Em que você estava lá, angustiado, no fundo do poço, não tinha ninguém. Mas você não olhou para cima. Aí você fala até hoje, o Senhor me desampara, o Senhor não opera o milagre, cadê? Mas no dia que era para operar o milagre, que estava lá, que Deus falou, pisa na água, meu filho. Pisa que eu vou sustentar. Aí você falou, não dá não. Eu vou pegar um barquinho ali, no mundo ali, algum recurso mundano.
Ao invés de buscar a Deus, você buscou outra coisa. Isso aqui é a fé genuína. Mas tens visto, porque atentas para o sofrimento e a dor. O Senhor olha, Ele está dizendo, o Senhor se importa. O Senhor não se escondeu da tribulação e nem está longe, porque o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Essa é a esperança de Davi. E deve ser a minha e a sua. De que existe um Deus justo, que julga as nossas vidas, que Ele supre as nossas necessidades, que Ele está conosco, independentemente das dificuldades. A de Davi era a maldade reinante na terra. Aqueles líderes da nação que eram malignos, e me parece algo que acontece no nosso país também. Mas não apenas nessa circunstância, como eu disse para vocês no começo. Também diante de qualquer circunstância, qualquer dificuldade, que a gente possa vir a ter essa sensação, parece que Deus está longe. No dia que isso acontecer, e vai acontecer, e vai. Se aconteceu com Davi, se aconteceu com Isaías, com tantos outros, é óbvio que eu e você teremos essa tentação também. Teremos essa tentação de achar, Senhor, onde tu estás? É nessa hora que você deve se lembrar disso aqui, ó. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo, o Senhor sabe do sofrimento, o Senhor é amparo, o Senhor vai consolar, o Senhor vai prover, o Senhor não vai desamparar, porque a mão do Senhor é sobre o seu povo. A mão do Senhor é sobre nós. Ele cuida de nós. Ele guarda o seu povo. Mas cabe a mim e a você ter fé, confiar. Puxa, eu estava falando no devocional dessa semana, algo tão básico, mas tão verdadeiro. Se você se lembrar de duas coisas acerca de Deus. Primeiro, Ele tem todo o poder na mão dele. Todo o poder. Todo o poder. Não, três coisas. Primeiro, Ele tem todo o poder na mão dele. Não existe Deus dizer, não fiz, por motivo de força maior. Não existe força maior do que a dele. Ele é todo poderoso, esse é um dos nomes dele. Segundo, Deus é justo. Sempre que você entender isso, Ele tem poder, Ele é justo. Terceiro, Ele ama o seu povo. Se você crê nessas três verdades acerca de Deus, você vai sempre dizer como o salmista: os que confiam no Senhor não se abalam. São como os montes de Sião. Ou como Isaías: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Sempre que você duvidar de alguma dessas coisas sobre Deus, algumas dessas verdades sobre Deus, sobre o poder dele, a justiça dele e o amor dele por você, sempre que você duvida disso, você fica desanimado. Não é por acaso que o salmista diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Ele mesmo responde: espera em Deus. Ele está dizendo, a causa do abatimento é a falta de esperança, é a falta de fé. Se você tem fé, se você se lembra de quem Deus é, você resiste a todas as circunstâncias, por mais catastróficas que sejam, mesmo que sejam semelhantes às de Davi. Em Cristo, você irá superar qualquer uma delas. E, para encerrar, lembre-se disso, Deus não fica distante. Nós, inúmeras vezes que ficamos, por meio da nossa arrogância, do nosso pecado. Mas Deus não abandona o seu povo. Ele é fiel e verdadeiro. Ele guarda o seu povo. Você crê? Vamos ficar de pé?